Boa tarde. O tema para reflexão de hoje é flexibilidade. Se a gente parar para pensar em casos de pessoas de sucesso que a gente conheça, não são aquelas pessoas que levam tudo a ferro e a fogo. São aquelas pessoas que são sempre condescendentes, que diante das dificuldades que elas passaram, e elas passam sim, assim como nós, elas estão sempre abertas a ouvir novas opiniões, a procurar novos caminhos, a procurar novas saídas. Elas usam essas dificuldades como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de evolução. E assim elas vão buscando novas alternativas que vão levá-las ao objetivo que elas tanto sonharam e chegam então nesse sucesso que a gente enxerga depois. Então são pessoas que não têm uma opinião fechada sobre um assunto. Elas ouvem as opiniões alheias e elas não precisam necessariamente concordar com todas, mas elas levam as opiniões bastante em consideração, avaliam, tratam essas opiniões e essas pessoas com gentileza, acatam essas opiniões, toleram opiniões diferentes. Isso faz com que elas aprendam muito com essas novas experiências ou com essas experiências diferentes. Ninguém, por mais sábia que essa pessoa seja, ela não nasceu sabendo tudo. Então, quanto mais opiniões diversas ela conseguir colher, mais resultados ela vai conseguir alcançar. Tem uma comparação que eu gosto bastante, que é de um bambu e um galho seco. Eles basicamente têm a mesma origem. Só que o bambu, diante de uma ventania, diante de uma tempestade, ele é altamente flexível. Ele vai e ele volta exatamente como ele era antes. Um galho seco, diante de uma ventania, ele se rompe. E ele não volta mais a ser quem ele era. E se a gente fizer um paralelo com o nosso pensamento e com as nossas atitudes, é exatamente a mesma coisa. Se a gente for flexível às adversidades da vida, aos momentos de dificuldade, a gente se retrai, a gente sofre, mas a gente volta a ser o que nós éramos. Vamos procurar ser um bambu e não um galho seco. O galho seco, diante de uma dificuldade, a gente desiste, larga tudo e não quero mais. Não é assim. Se eu fizer isso, eu quebrei, eu fracassei e eu perdi a possibilidade de alcançar meu sucesso naquele objetivo. É a tal da resiliência, né? Que é a capacidade de que um organismo tem de absorver os impactos e não perder sua forma e nem o seu funcionamento. Então ele continua exatamente da mesma forma e funcionando igualzinho ele era antes. É como uma mola. A mola, por mais que a gente comprima, ela volta ao seu estado natural. É como o aço. Por mais intempéries que ele sofra, ele mantém o seu estado natural. Esses são exemplos de objetos resilientes ou materiais resilientes. E é o que a gente deve buscar. Quanto maior a resiliência, quanto mais a gente estiver aberto a novas opiniões, abertos a mudar de rumo, não está dando certo por esse caminho, vamos voltar, dar um passo atrás e começar de novo, sem perder o foco do nosso objetivo maior. Quanto mais a gente souber ser flexível e mudar o rumo, quantas vezes for necessário, maiores as chances da gente alcançar o sucesso. Então, boa reflexão para todos, flexibilidade, e vamos buscar ser como os bambus. Tenham todos uma boa noite.